sem desanimar. Porque é uma tendência a desanimar, é uma tendência do ser humano alto, a gente desanima, fácil. A gente recebe a graça de Deus, a gente recebe as bênçãos de Deus num culto ou fora de um culto, e daqui a pouco a gente está desanimando. A gente está lá já sem forças. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Então, que interessante, né? Como memorial. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento, em lugar santo, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Todo aquele que nelas tocar deverá ser santo. Muito bem, nós já vimos lá, se não me engano, no capítulo 2, a oferta de cereais, ou de manjares, é a mesma oferta, tá? Então eu não vou dar todos os detalhes que eu dei daquela vez lá, ele está aqui repetindo, mas na verdade está fazendo um adendo, colocando algumas coisas a mais, ele está reafirmando aquela oferta lá. Então eu não vou mostrar novamente ali, eu mostrava sempre a imagem do altar, do tabernáculo, tá? Que vocês já viram naquelas outras mensagens. Então o que nós estamos vendo aqui é uma síntese de cada uma das ofertas descritas desde o capítulo 1 até o capítulo 5. Então nos versos de 8 a 13, que vimos semana passada, no sermão anterior, nós vimos uma síntese da oferta do holocausto. E naquele momento eu dei a ênfase sobre o fogo eterno. Eu até mostrei o fogo farroupilha aqui, que foi apagado, e falei sobre o fogo eterno de Israel, que também não tem mais o altar, lá o fogo no altar, né? Neste trecho, a síntese é sobre a oferta de cereal, ou de manjares, tá? São palavras intercambiáveis aqui. Essa oferta sempre era oferecida logo após a oferta do holocausto. A oferta do holocausto era aquela oferta onde todo o animal era queimado, todo ele, todo, 100%. A oferta de cereal, ela era a única oferta sem sangue. A única oferta sem sangue. Na verdade, essas sínteses que eu apresentei semana passada e agora, das ofertas, são as regulamentações de Deus ao seu povo, ou seja, o ato de regularizar algo. Então Deus falou no capítulo 1, no capítulo 2 das ofertas, agora está regularizando e batendo o martelo final. É assim, façam isso, porque na oferta do holocausto ele diz para ter fogo perpétuo, e nessa aqui também ele está falando de oferecer essa oferta perpetuamente, para sempre. Então já ouvimos essa oferta no capítulo 2, então nesse sermão aqui eu quero fazer como fiz no anterior, ou seja, vou tirar alguns princípios para nossas vidas, desde que novamente encontramos os sacerdotes atuando nessa oferta. E os crentes do Novo Testamento são considerados sacerdotes. Também podemos perceber que, como o sermão anterior sobre o fogo que deveria se manter aceso eternamente, aqui também encontramos lá no verso 18 que a oferta de cereais deveria ser realizada eternamente. Então eu quero repetir aqui dois versículos, o 14 e o 18. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Então, Deus falando com Moisés, esta é a regulamentação. Estou regulando essa oferta. Como que ele estava regulando? Os filhos de Arão apresentarão ao Senhor, ou seja, Arão e seus filhos, né? Ou seja, eles foram
coisas do templo, das coisas do tabernáculo naquele tempo. Os sacerdotes é que deveriam oferecer a oferta, mas ninguém. Então ninguém poderia oferecer oferta. Eu não sou sacerdote, eu não sou da linhagem de Arão ou dos levitas, então eu não posso oferecer oferta. Somente os descendentes de Arão, os filhos de Arão, e depois os levitas, né? E vem descendentes deles. Somente. É o que Deus está falando aqui. Ele fala aqui, ó. Os filhos de Arão apresentarão ao Senhor em frente do altar de bronze aqui, tá? Agora o versículo 18: somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Todo aquele que nelas tocar deverá ser santo. Ou seja, somente os descendentes de Arão podem fazer isso, podem comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor. Então, essa oferta de cereais, parte era queimada e parte era dada aos sacerdotes e suas famílias. Então, vamos lá. Eu sou o ofertante. Eu pequei tudo, então eu vou lá, eu ofereço primeiro o novilho para a oferta do holocausto. E agora eu ofereço a oferta de cereal também. Agora eu vim em seguida. Então, o sacerdote pegava uma porção memorial e queimava no altar de bronze. E o resto era para ele e sua família. Então isso mostra o sustento dos sacerdotes. E olha que interessante. Quer ver? Aqui no versículo... veja o versículo 15: o sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha, tá? Com óleo e com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Então o sacerdote, ele pega uma porção da melhor farinha, ou seja, o ofertante tinha que trazer a melhor farinha, o melhor que ele tinha, não era qualquer coisa, não era nenhuma sobra lá, não, era o melhor que ele tinha. E o sacerdote então pegava um punhado, que era a porção memorial. Memorial do quê? Alguém lembra qual o significado da oferta de cereal, ou de manjares? A provisão de Deus é um dos significados. Então, era o memorial que Deus sempre vai suprir a vida do ofertante, a vida dos sacerdotes. E olha o que ele continua dizendo aqui, no capítulo... E queimará a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Então era só agradável a porção e tinha que ser da melhor farinha. 16: Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento, e em lugar sagrado, no pátio da tenda. Esta oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. Quem que está sustentando o sacerdote? É Deus. Ele está dizendo, eu dei a oferta. Porque o ofertante, ele trazia tudo para Deus. E está lá, o sacerdote, está tudo aqui, ó. E o sacerdote deveria manejar aquilo. Só que era tudo de Deus, não é mais do ofertante. O ofertante, ele não estava trazendo para o sacerdote a família dele, o ofertante estava trazendo para Deus. E daí, o sacerdote pegava uma porção e dava ao Senhor, queimava, e o resto, Deus, o que Deus disse aqui no versículo? Vou ler de novo. Essa oferta não será assada com fermento, eu a dei, eu estou dando, essa oferta é minha, eu estou dando o restante para você e sua família se sustentarem. Olha que interessante, né? Tudo que a gente traz a Deus como um princípio, a gente traz à igreja, não é para a igreja em si, não é para o pastor, não é para, sei lá, mais alguém, é para Deus. E Ele separa do jeito que Ele quer, e aí Ele reparte. É dele, não é mais meu. Então tem muita coisa aqui. Por exemplo, por que sem fermento? Eu vou explicar mais a gente.
Então a oferta de cereais era a única que era oferecida, que era apresentada a Deus sem sangue. Hebreus 9:22 diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, sem derramamento de sangue não há perdão. Quase todas as coisas, sabe por que ele falou quase? Porque tinha essa oferta que era sem sangue, ela era a única que era sem sangue. Somente os sacerdotes podiam apresentar a sua oferta ao Senhor no altar. Por quê? Porque somente quem era santo podia fazer isso. Nesse caso, santo, no grego vem aquela palavra hagios, que quer dizer separado, ou seja, somente aqueles que Deus escolheu para fazer tal serviço, aqueles que Deus separou para fazer aquele serviço, deveriam fazer aquele serviço, mas ninguém. Isso é ser santo, é ser separado. Nós, crentes no Novo Testamento, todos nós somos santos. Eu sou o Santo Rafael. Todos nós. Porque a Bíblia diz, na outra pregação eu falei que todos nós somos sacerdotes de Deus. É diferente, nós não somos mais Israel. Então, todos nós podemos oferecer agora um sacrifício a Deus. Todos nós podemos nos achegar ao trono da graça. Antes não, tinha um mediador. Quem era o mediador no Antigo Testamento? Os sacerdotes, os levitas. Nós temos um mediador também, é Cristo. Ele é o nosso mediador, é através dele que nós chegamos a Deus. Só através dele nós chegamos a Deus. Então assim, nós podemos fazer isso hoje, porque nós somos santos, nós somos separados para oferecer sacrifício vivo. Romanos 10, 12, 1 e 2. Então, eles foram, nesse caso, separados por Deus para essa oferta. Então, é eles quem deveria tocar os componentes dessa oferta. Deus escolheu e separou Arão e seus filhos para servirem no tabernáculo, mas ninguém poderia realizar tal tarefa. Então, irmãos, como que uma pessoa se torna santa? No dia que ela recebe Cristo na sua vida. Ela se torna, Deus separa ela para Ele, para viver para Ele. O Rafael, ele recebeu Cristo, ele me recebeu quando ele tinha 18 anos de idade, lá no verão de, não lembro a data, quando eu tinha 18 anos. Então, agora, a partir de agora que ele me recebeu, eu vou separar ele para mim, para ser propriedade exclusiva minha. Pedro fala isso. Para ser meu, ele não vai mais ser dele, ele não vai mais viver a vida conforme ele quer, ele vai viver conforme eu quero. Ele vai ser santo agora. Isso é maravilhoso. Então somente os sacerdotes podiam fazer, hoje todos nós podemos fazer isso. Então, irmãos, o trabalho na igreja local ele deve ser feito a outra coisa. Se uma pessoa faz tudo que a gente fez hoje aqui, a ceia, prega, serve em outras coisas, sem ser convertido, não vale nada. É só boas obras. E a Bíblia fala que as nossas boas obras não alcançam a justiça de Deus, o nível de justiça dele. Deus aceita as minhas boas obras porque eu faço em Cristo, porque eu estou nele. Uma pessoa que não está nele, ela não foi separada para viver para Deus, ela é incrédula, ela pode fazer tudo o que a gente faz aqui. Pode louvar, pode cantar, pode ler a Bíblia, pode orar, Deus não vai ouvir. Pode pregar, não passa do teto, é vazio. Porque ele não foi separado ainda para fazer isso. Porque ele não é filho de Deus, não vale nada. Então assim, o trabalho na igreja local deve ser feito por crentes, por salvos, pelos santos. E tal trabalho é realizado pelos santos, porque Deus, quando te salvou, Ele o transformou de espectador, de consumidor, de egoísta para um servo voluntário. São muitas justificativas dos crentes modernos para não servir mais. Eu preciso trabalhar muito. Quem irá pagar minhas contas? Preciso dar mais atenção para os meus familiares.
Mentira, a pessoa quer usar o tempo para se divertir, só ter lazer. Preciso de mais descanso, senão entrarei em parafuso. Não vai entrar não. Não vai entrar não. Né? Meu pai já me ensinava isso, que era para trabalhar bastante, eu não entrei em parafuso. Mas ouça o que ensina a Bíblia. Lucas 9, 57 a 62. Vá lá, por favor. Lucas 9, 57 a 62. Quando estava andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Eu fico imaginando diferente, Quando estava andando pelo caminho, uma pessoa chegou a Jesus e disse assim: Senhor Jesus, eu vou te seguir por onde quer que andares. Eu imagino Jesus dizendo: duvido. E Jesus fala, mas não dessa forma que eu falei, mas ele diz assim: as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde repousar minha cabeça, eu não tenho casa, não tenho morada. Você quer me seguir mesmo? Você vai seguir alguém assim? Não tem onde dormir? Mas Jesus não está falando só para aquelas pessoas, Jesus está falando para mim e para você também. Mas graças a Deus que Jesus me dá uma casa para dormir, uma cama para dormir, um travesseiro para dormir, um cobertor para me cobrir nesse frio. Graças a Deus. Mas há um preço a ser pago. É esse preço que você quer pagar para seguir Jesus? Não, eu não quero. Então procure o seu caminho. Siga outro Deus. O nome dele é Diabo, Satanás. Não é este. Versículo 59. Entretanto, a outro homem fez um convite. Agora é esse que Jesus faz o convite: segue-me. E ele contudo argumentou: Senhor, mas deixa eu primeiro ir sepultar meu pai. E Jesus insistiu: deixa que os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Sabe o que Jesus está falando? É o seguinte: deixa aqueles que estão mortos, ou seja, deixa aqueles que não têm Cristo, que eles estão mortos, sepultar eles mesmos. Deixa os incrédulos que se virem com eles mesmos. Você vai e faz o que eu estou te pedindo. E não é fácil deixar os familiares, deixar a tua terra, deixar teus entes queridos e seguir o que Jesus quer. Não é fácil, não é nem um pouquinho fácil. Poucos fazem isso e querem fazer isso. A maioria quer ficar no seu conforto, ali no meio, tudo de boa, não quer fazer nenhum sacrifício. Só que nós não podemos deturpar a Bíblia, nós não podemos esconder esses textos aqui. Aquele que é chamado por Deus, ele precisa fazer sacrifício, sim. Pastor Alex pregou esse tempo atrás sobre o jejum. Fazia tempo que eu não ouvia. E fazia tempo que, poxa vida, olha quanto tempo. É um dos sacrifícios enormes para mim, que eu gosto de churrasco, Mas é necessário. Porque você enfraquece um pouco a carne e a tua lógica para ficar mais conectado, mais meditativo com Deus, com o Senhor Deus, mais sensível à voz do Espírito Santo. Isso que é verdade. Quando você está comendo sempre, se alimentando sempre, coisas boas, bolo, e aqui no Brasil nós comemos bem, e churrasco, e bolo, e isso, e aquilo, e suco, e refri, o teu corpo está tinindo. Você está alimentando a carne, e a carne tem vontade de ser orgulhosa, de ser egoísta, de fazer tudo que não presta. Agora enfraqueça a tua carne para te ver. Você não consegue ter força para fazer muita coisa para a carne. Se você ficar mais sensível para o Senhor. Obrigado, pastor Alex, de lembrar aquilo lá. Precisamos ter mais tempo assim. E vamos servir a Cristo é sacrifício. Não adianta. Mas não tem outro caminho, pastor. Eu gostaria que tivesse, mas não está escrito na Bíblia, então não posso pregar. É diferente. Está aqui. Vou continuar o texto.
60. Todavia insistiu Jesus: deixa os mortos sepultar os seus mortos, né? Tu, porém, vai proclamar o reino de Deus. Outro, 61. Outro ainda lhe prometeu, olha, ele prometeu a Jesus: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa primeiro despedir-me dos meus familiares. E Jesus de novo, né? Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. E é forte isso. Coloquei a mão no arado e eu fico, mas eu queria aquela vida, mas eu queria assim, mas eu queria assado. Ele está falando, não é apto para o reino de Deus. Mateus 6, 19 a 21 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o tesouro, aí também estará o teu coração. Pastor, então quer dizer que o senhor está ensinando que eu tenho que ser pobre? Não estou ensinando isso, nem a Bíblia está ensinando. Nem eu, nem a Bíblia, ninguém está ensinando que você tem que ser pobre. Tá? Eu sou contra a teologia da prosperidade, porque é antibíblica, mas sou contra a teologia da miséria, porque é antibíblica. O que ele está falando aqui é que é para eu não colocar o meu coração nas riquezas. Então eu posso ser um homem rico e não ter o coração nas riquezas. Eu posso ser um homem rico e se eu perder tudo, eu continuo com a minha fé em Deus inabalável, não vai acontecer nada, eu continuo servindo a Ele, porque o meu coração não está nas minhas riquezas. Porque um homem pobre, ele pode ser idólatra das coisas poucas que ele tem. Se ele perder R$2, sei lá, já pode blasfemar com a boca, mas que maldição, por R$2. Então, se o meu coração, ele está onde estão os meus tesouros, e os meus tesouros devem estar nas coisas de Deus. Existem muitos outros textos, mas Deus escolheu você e o salvou para ir e dar frutos. Deus não escolheu o governo, Deus não escolheu as ONGs, tá? Deus não escolheu a Cruz Vermelha, não escolheu o exército, não escolheu os não salvos, Ele escolheu você. Ele tem poder para isso. Ele escolheu você. Lucas 19, 37 a 40 diz: e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Eu falei isso antes em João, né? E disseram, dentre a multidão, alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Não, mas é porque eu desanimei, é porque eu não concordo, é porque não é do meu jeito, é porque eu não sou reconhecido, então eu não vou fazer. Mas Cristo disse para os fariseus: se eles pararem de me servir, de me louvar, as pedras farão. E sempre tem alguém que diz, né? Deus fez uma mula, né? Para falar. Foi com um balão, né? Então Deus está dizendo: olha, se você não me adorar, outro vai adorar no teu lugar e vai receber a bênção. Isaías 52, 14 diz: assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como um homem, não parecia um ser humano. Isso no seu sofrimento. E agora nós vamos assistir aquele vídeo lá. Lembra desse versículo assistindo o vídeo. O nome do vídeo é Sexta-feira, mas domingo está chegando. É da Páscoa. It's Friday. Jesus is praying. Peter is asleep. Judas is betraying.
but Sunday's coming. It's why Titus struggling. The council is conspiring. The crowd is vilified. They don't even know that Sunday's coming. It's why the disciples are running like sheep without a shepherd. Mary is crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's right. The Romans beat my Jesus. They throw him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sundays come. It's right. See Jesus walking to Calvary. His blood dripping. His body stumbling. And his spirit's burdened. But you see, it's only right. Sunday's come. It's right. The world's winning. People are sinning. And evil's winning. It's right. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's right. But let me tell you something. Sunday's come. It's right. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheme has been achieved. But they don't know. It's only pride. Sunday's coming. It's pride. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and died. Can nobody save him? Oh, it's right. But Sunday's coming. It's right. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin has come. And Satan's just a lamb. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming. Então é só sexta-feira. Eles não sabem que domingo vai chegar. Nosso Cristo ressuscitou, vivo está. Isso é maravilhoso. Ele fala ali como um crente mesmo. Eles estão machucando meu Senhor. Eles estão torturando meu Senhor. Eles estão fazendo tudo isso. Ele fala tudo que estavam fazendo com o Senhor dele na sexta-feira. No final ele diz, mas eles não sabem que domingo está chegando. Eles estão fazendo tudo isso. O diabo está dando gargalhada, o pecado está vencendo, eles estão torturando o meu Senhor. Mas eles não sabem que hoje é só sexta-feira. Amanhã é sábado e o domingo já está logo ali. Então eu fico pensando, se Cristo sofreu tudo isso, e eu acho que é um pouco mais do que relata a Bíblia, por que eu procuro só querer viver uma vida boa no meu egoísmo nesse mundo? Irmãos, graças a Deus que a gente vive uma vida boa. É Deus quem está nos deixando viver uma vida boa. Porque se por causa da cruz eu não conseguir viver essa vida boa, ainda assim Deus está me abençoando. Ainda assim eu mereço. Então, graças a Deus que eu vivo uma vida confortável. Há irmãos em várias partes do mundo vivendo perseguição.
vivendo dificuldades, por causa que são crentes, que são cristãos. Eu agradeço a Deus porque Ele me fez nascer numa nação livre, nascer numa nação que não tem essas perseguições. Mas eu acredito que se Deus me fizesse nascer num lugar que tivesse perseguição, Ele ia me dar tanta graça para eu conseguir guardar minha fé no meio das dificuldades. Mesmo no meio da guerra, da fome, do frio. Porque Paulo disse, eu aprendi a viver feliz com muito ou com pouco. E é aquilo ali que fez Paulo, aprendeu a ele viver feliz com pouco ou com muito. Mas quantos de nós, se passamos um pouquinho de frio, a gente já reclama? Se não temos já aquela comida gostosa que a gente queria, a gente já anoja. Isso é uma blasfema contra a provisão de Deus. Muitos são convertidos já a Cristo, já entregaram suas almas a Cristo, mas ainda faltam certas conversões nas suas vidas, porque ainda são pessoas que não conseguiram captar o sofrimento que Cristo teve por eles. Nós temos roupas boas, nós temos comida boa, nós temos onde morar, nós temos uma igreja, nós temos amizades, e ainda assim, muitas vezes nós vomitamos no prato que comemos. Isso é horrível, isso é terrível. Nós deveríamos dar graças todos os dias e sempre, por tudo que temos e somos. Até mesmo quando sofremos, não quando batemos o martelo no prego, aquilo lá, quando eu bati o martelo no meu dedo, o problema foi meu. Mas quando eu sofro por causa do Evangelho, eu devo dar graças a Deus por isso. Vivemos cheio de coisas. Temos dinheiro para passear, temos dinheiro para comer, temos dinheiro para comprar, e ainda reclamamos. Nós somos como aquela igreja de Laodiceia, cheia de si e mal agradecida. É sexta-feira, mas domingo está chegando. Colossenses 3,2 diz, pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Irmãos, Deus escolheu cada um de vocês para servir, para edificar, para evangelizar, ser a base da igreja local e de missões, para frutificar em tudo. E lá no céu não voltaremos para trás para repararmos alguma coisa, porque nosso Deus não é Deus de retroceder, Ele vai somente para frente. Então sigamos o conselho de Paulo, pensai nas coisas, nos objetivos do alto. Versículo 15, o sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Então, próxima mensagem eu continuo do versículo 15. Que Deus abençoe a semana de cada um.